Em primeiro lugar, eu tenho consciência de que em nossa realidade, marcada por relações sociais bastante estreitas e por um nível de dependência bastante alto, é muito difícil fazermos política com P maiúsculo. A política da mobilização, a política da conscientização, a política da racionalidade, a política da ponderação, a política dos projetos, a política dos planos de governo. Infelizmente, estamos num nível bastante baixo, onde a política ainda se torna jogo de interesses, jogos sórdidos de interesses, onde a política muitas vezes ainda é comércio, puro comércio, e o voto se torna a moeda de troca, a moeda de escambo. Estamos ainda num nível tão baixo, onde a política se torna apenas a arte das conveniências, onde a política se torna ainda a arte dos interesses particularistas, subjetivistas. O conselho que eu dou aos meus irmãos paroquianos, falo aqui muito mais como pastor do que como um mero protagonista da nossa sociedade querida. Como pastor, eu digo que procuremos conhecer bem os nossos candidatos, conhecer a sua história, conhecer os seus antecedentes, conhecer a sua biografia, conhecer o seu jeito de governar, o seu jeito de administrar, o seu jeito de conduzir o bem público. Procuremos ver se os nossos candidatos, eles estão muito mais com interesses no bem coletivo ou se estão voltados único e exclusivamente para o bem pessoal, para a locupletação pessoal. Observemos que voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência do meu voto pode ser positiva e pode ser negativa. Pelo meu voto, eu posso estar construindo uma história social construtiva, mas pelo meu voto eu também posso estar fazendo uma história social futura da involução. Eu posso, pelo meu voto, estar trazendo efeitos negativos, efeitos nefastos para a sociedade. Pelo meu voto, eu posso estar privando os meus irmãos e privando a mim mesmo de uma saúde pública bem atendida. Eu posso estar privando a mim mesmo e ao meu próximo de uma educação bem elaborada, de uma boa educação, de uma boa saúde, de um bom sistema de moradia pública, de uma boa infraestrutura, de um bom sistema de segurança pública. Pelo meu voto, eu posso estar trazendo efeitos péssimos para o conjunto das relações e do tecido social. Além do mais, além de prestar atenção às consequências sociais que o meu voto pode trazer, pode gerar, eu tenho também um conselho bem prático. Não votemos por paixões. Nós precisamos votar com a cabeça. Voto não é coisa de coração, não. Voto é coisa de raciocínio, de discernimento, de reflexão, de meditação. Eu preciso votar com a cabeça, porque a minha cabeça, é a minha inteligência, é o meu raciocínio, é a minha dimensão epistemológica que vai me dizer se aquele candidato é o que responde melhor ou não às necessidades de nossa sociedade. É o meu raciocínio, é a minha inteligência e não o meu coração. É a minha mente bem pensada
bem elaborada, que vai dizer se aquele candidato é o que responde melhor às urgências de nossa sociedade, às precisões de nosso povo. Então, por bondade, votemos com inteligência e não por paixão. A paixão cega, a paixão aliena, a paixão alucina, a paixão nos leva a um processo de autodestruição. Paixão não salva ninguém. Paixão destrói aquele que é vítima de um processo de alienação pessoal e, consequentemente, alienação social. E, por último, eu gostaria de dizer que o seu voto pode ser decisivo dentro dessa festa cívica, que é um pleito eleitoral, dentro dessa festa cívica, que é o exercício da cidadania. O seu voto vale tanto quanto o voto do presidente da República. Vale tanto quanto o voto do maior empresário do Brasil. Portanto, vote de forma que a sua consciência depois não pese. Vote de forma que você depois não seja culpado pelo que venha porventura a acontecer. Depois você não tenha sentimento de culpa por ter escolhido de forma apaixonada, alucinada e cego aquele que de fato não trazia as melhores propostas, os melhores projetos, os melhores planos de governo. Repito, sei que não é fácil falar isso. Haja visto estarmos numa sociedade, estarmos numa região onde o nível de dependência é muito aguçado e as relações sociais muito estreitas. Mas precisamos pensar. E como pastor, digo mais. A gente precisa raciocinar se os candidatos são ou não compatíveis com os nossos princípios cristãos. Eu mesmo, particularmente, não voto em candidato que é a favor do aborto. Não voto em candidato que é a favor da união dos homossexuais. Não voto em candidato que é a favor de exclusões e de diferenciações no tecido social. Então, eu observo muito os princípios cristãos de cada candidato. E eu apelo para que os meus irmãos fiéis, para que os meus filhos, pois eu sou pai espiritual, também possam raciocinar se os candidatos são ou não compatíveis com os princípios evangélicos.